E hoje nós vamos conferir o que a imprensa esportiva está falando dessa goleada do Palmeiras por 4-1 sobre o Vasco. O Verdão disparou na liderança, mas será que esse resultado mostra que o Palmeiras voltou de vez a jogar em alto nível? E o Vasco, hein? Bora conferir o que estão falando. O desempenho do Palmeiras no primeiro tempo foi assustador. Foi mesmo, Quem desligou a TV ou quem saiu do estádio no intervalo nem acredita que o Palmeiras ganhou de 4-1 com o Vasco descontando no finalzinho. Tudo porque Flávio Lopes fez um golaço logo no primeiro Jogou minuto. muita bola. No lance seguinte, praticamente, o Palmeiras teve um pênalti bem marcado, Vitor Roque converteu e dali pra frente o Vasco teve que se expor. No primeiro contra-ataque que sofreu, o Maurício fez o terceiro. Aí o Vasco praticamente desistiu do jogo, o Palmeiras passou a administrar e aí o time conseguiu garantir uma vitória que, olha, de acordo com o desempenho do primeiro tempo, parecia impossível de conseguir. Porque o Carlos Miguel tinha sido o melhor jogador do Palmeiras no primeiro tempo. O Vasco teve duas chances, ele pegou as duas. Uma delas até parecia em posição de impedimento ali, mas ainda assim ele foi importante. Se ele não tivesse aparecido, era capaz que o Palmeiras tivesse ido para o vestiário com 2-0 contra. Tragédia. Então, muito bom o segundo tempo do Palmeiras, mas muito assustador o primeiro, com destaque agora então para Flávio Lopes, que fez 2 golaços, o primeiro e o quarto, e destaque claro também para o Vitor Roque, que conseguiu fazer o seu gol de pênalti, para de repente que esses jogadores consigam zica, né? retomar a confiança, já seguindo de uma vitória que classificou o time na Libertadores e um pouquinho antes agora desse jogo da Copa do Brasil. Primeiro tempo do Palmeiras, uma desgraça, uma Eita bosta. porra. Primeiro tempo foi uma das maiores vergonhas que eu vi em 2026. O segundo tempo foi exatamente o que a gente quer. Um Palmeiras jogando futebol no modo prime do Palmeiras. No modo que o Palmeiras pode jogar futebol. No modo que esse time é construído para dar em termos de espetáculo e principalmente de capacidade criativa. Não é difícil, é apenas parar de uma teimosia desnecessária e colocar em campo exatamente isso que a gente falou. Me deixa mais revoltado comigo. Se o Vasco ganhasse hoje, o Vasco sairia da zona de rebaixamento. Ah, o Vasco vai ganhar do Palmeiras, porque eles vão sair da zona de rebaixamento. Ah, o Vasco vai conseguir fazer alguma coisa. Segurou o primeiro tempo. Falei, caramba, no segundo tempo os caras vão vir, vão fazer o gol, vão se retrancar. O Palmeiras atropelou o Vasco no segundo tempo. E aí, eu falo, por que eu fico revoltado? Porque eu tô vendo esse jogo, eu assisti esse jogo, porque o Flamengo perdeu ontem pro Cruzeiro. Se o Flamengo tivesse ganhado ontem do Cruzeiro, eu não estaria nem aí pra esse jogo. Eu não queria nem saber. Ah, ganhou, perdeu, não tem problema. A gente tem um jogo a menos, vai pegar o Mirassol, ganha do Mirassol, empata o número de pontos com o Palmeiras. Agora, o Flamengo ontem perde pro Cruzeiro, e aí hoje a gente tá aqui. A maioria de nós, olhando a televisão e acreditando que o Vasco conseguiria fazer alguma coisa contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Vasco não conseguiu. O Deu a Palmeiras lógica, ainda pega o deu a Cruzeiro lá, né? estatística, o Palmeiras No Mineirão. ganhou. E agora o Palmeiras está a 6 pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vambora. Isso. Toca por dentro, chegou Flávio Lopes, tá na entrada da área, bateu forte, golaço deles. Puta que o pariu. Um golaço mesmo, ó. Que gol do Flaco, hein? Quero só ver ali, eu tô com a impressão que houve um erro ali. Do quê? Que houve um erro ali. Deixa eu ver, o corte do Sousa ficou com 2 na marcação. Olha, pegou na veia, mano. Flaco tá em posição legal. Tietchan não chega na bola, né? É isso que eu queria saber. O Tietchan não chega na bola não, Nossa, né? que bala, mano. Vitor Roque contra 2, limpou o goleiro, chegou, Cuesta, bateu, salva Thiago Mendes! E pênalti, deu pênalti. É muito pênalti. Teve pênalti do Tietchan. Ele não sabe nem de quem foi o pênalti. Ele deu pênalti. Quem vai pra cobrança é Vitor Roque. Amarelo no Thiago Mendes. O Flaco deixou ele bater, né? 5 minutos. Partiu Vitor Roque. Cobrança feita. Gol deles. Sai jogando. Maurício invadiu a área. Bateu frango do Léo Jardim. Gol deles.
Desanimador, Aí hein, cara? não, é o que eu digo. Um goleiro de R$1 milhão não pode fazer isso, cara. Um goleiro de R$1 milhão não pode tomar um gol desse, cara. Mas já salvou muito o Vasco, hein? Não pode Defensável, tomar um gol defensável. desse, cara. Olha o nosso goleiro de R$1 milhão, cara. É sério isso? Bola fraquinha, né? Ó. Não pode tomar um gol desse, Leonardo Jardim. Seu Léo Jardim, R$1 milhão pra fazer isso, cara. Contra-ataque do Palmeiras, o Andreas Pereira. Bola fraquinha, Tocou né? no Maurício. Olha a falha do Léo Jardim, cara. Meu Deus do céu. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. Era um jogo de um time que briga por título contra um time que briga para não cair. Primeiro tempo, o Palmeiras não jogou bola, o Vasco foi um pouquinho melhor, Carlos Miguel fez 2 boas defesas. Segundo tempo, o Palmeiras ligou o turbo e falou, eles conversaram entre eles, vão ter falado, gente, vamos jogar e ganhar, porque não dá para perder pro Vasco. E aí foi 4-1. Flaco Lopes fez 2 golaços, o Vitor Roque desencantou com gol de pênalti, gol do Maurício, enfim. O retrato do jogo. No segundo tempo, substituição do Palmeiras. Sai Vitor Roque, entre o Arias. E o Vasco, que briga mais uma vez para não cair, vou te falar, se não Vai cair ser é milagre. difícil, tá? Porque olha, de todos O os Vasco times que eu vi escapar. do Vasco que rebaixaram, esse é pior do que os outros. Então, vitória tranquila, fácil. O Flaco Lopes foi o nome do jogo, 2 golaços. Vamos lá para o nosso bate-papo aqui sobre o Campeonato Brasileiro. A parte de cima, Palmeiras vence o Vasco da Gama por 4-1 e o Flamengo, que jogou no sábado, fez 1-0 no Cruzeiro e tomou a virada no último lance do jogo. O time do Flamengo foi melhor no primeiro tempo, o Cruzeiro se recuperou. Aliás, o Cruzeiro faz um campeonato de recuperação e vence o rubro-negro por 2-1. Perdeu pela Libertadores da América, venceu pelo Brasileirão. E o Palmeiras, Acho com do Palmeiras. essa vitória, com um bom segundo tempo, eu venho dizendo aqui, elogiando o futebol do Flaco Lopes. É o melhor jogador do Palmeiras. Você tem ali grandes investimentos, o Andréas, o Felipe Anderson, O Arias. o John Arias, que é um jogador que está bem no time, o próprio Vitor Roque, mas é o Flaco que resolve. Por quê? Na volta para o segundo tempo, como eu já disse, primeiro tempo ruim, Flaco Lopes, já no comecinho, 3 minutos, marca um golaço. E ali o Palmeiras arranca, em 11 minutos, faz 3-0, depois faz o 4º gol também com o Flaco Lopes, Vitor Roque batendo o pênalti, Maurício completando essa goleada, e o Colídio, nova contratação do Vasco da Gama, diminui no finalzinho do jogo. Sobre o Vasco da Gama, eu quero aproveitar. O trabalho do Pedro Emanuel é bom. Virou para cima do Olímpia no Paraguai 4-1, classificou o time na Sul-Americana. Tem bastante campeonato pela frente. Eu repito que também já venho dizendo aqui. Acredito numa recuperação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas Sei não, traduzindo, o que seria uma recuperação do Tem time muito no time Brasileirão? grande brigando aí. É a permanência na Série A. Não deve brigar para muito mais coisa, não. Quem sabe uma Sul-Americana, não é isso? Então vamos nessa, pessoal. Não acho não, hein? Amanhã tem comentário lá no nosso canal, trazendo informações de toda a rodada. Porque eu estou falando agora, ainda tem Corinthians jogando, ainda tem São Paulo, tem Botafogo, tem muita coisa pela frente. Vamos nessa, pessoal. Manos, pra mim o mais importante não foi nem a vitória do Palmeiras, nem o placar elástico, foi como o Palmeiras conseguiu sair de um primeiro tempo horroroso, não jogando nada, assim como foram os últimos jogos, né? Para um segundo tempo avassalador, no qual decidiu o jogo em poucos minutos. E aí eu fico curioso para saber o que o Abel Ferreira falou no intervalo, porque os jogadores voltaram com a faca nos dentes no segundo tempo e acabaram com o Vasco da Gama. Como eu falei, o primeiro tempo foi horrível, inclusive o Carlos Miguel chegou a ser exigido fazendo aí uma grande defesa pelo menos e evitou que seria uma tragédia. Já imaginou se o Vasco abrisse o placar no primeiro tempo, certamente ia ser uma retranca total e o Palmeiras tem muita dificuldade em jogar contra equipes
que se fecham. Mas aí que vem uma grande diferença desse elenco do Palmeiras. Mesmo quando não apresenta um grande futebol, tem jogadores que em poucas jogadas, em poucos toques conseguem definir o jogo, como por exemplo o Flaco Lopes e Vitor Roque agora marcando depois de tanto tempo, né? E tem também o Maurício que sempre tá deixando dele. E do outro lado precisamos falar um pouco sobre o Vasco, né? Que depois de uma goleada no meio de semana contra o Olímpia, levou uma goleada hoje do Palmeiras. Então o torcedor do Vasco não tem aí muitos dias de alegria com esse time. E no Brasileirão a equipe carioca vai precisar jogar muita bola porque tá agonizando lá na penúltima colocação do Brasileirão, apenas acima da Chapecoense. É uma campanha realmente ridícula para o Vasco. O sinal de alerta realmente está ligado há bastante tempo lá em São Januário, mas a equipe mesmo com a chegada de reforços não está demonstrando forças aí nesse Brasileirão. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O Palmeiras, com essa vitória de hoje e a derrota do Flamengo ontem para o Cruzeiro, a equipe paulista volta a ser o grande favorito a ganhar o Brasileirão? Ou vocês acham que o jogo a menos do Flamengo e ainda o confronto direto que haverá entre Palmeiras e Flamengo ainda vai decidir esse campeonato? Deixa aí no campo de comentários. Se assistiu até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante aqui o nosso trabalho. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço.